aula você vai aprender o passo a passo completo de uma saia franzida. Deixa eu mostrar a saia que vocês escolheram lá no Instagram, na enquete que a gente fez. É uma saia linda. Eu já tô vestida com a minha que eu fiz aqui. Eu vou me levantar para que vocês possam ver um pouco dessa saia. Gente, ó, eu fiz com o cós um pouco mais largo para mostrar para vocês a diferença, mas a minha aqui tá com um cós fininho porque eu prefiro um cós reto, bem mais fino, que eu acho que fica mais bonito pra mim que sou pequena, né? Então, ó, é uma saia, ó, ela tem esses babados, eu coloquei o zíper aqui, ó, na lateral, tá vendo? Com o cós. E aí ela tem, ó, todo babadinho, toda franzida, até lá na barra. Deixa eu levantar pra vocês, ó. Toda franzida. O acabamento, gente, não, eu tenho que mostrar. Olha só, todo o acabamento em costura francesa, tá vendo? A nossa bainha aqui super bem feita, forrada, não tem transparência nenhuma. Olha o caimento dessa saia, gente. Eu amei a minha. E eu vou mostrar para você o passo a passo completo de como que você corta a sua saia até a hora que você costura. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse é o workshop Costureira da Nova Era. Eu sou Laraína Souza, eu tenho um ateliê de costura sob medida aqui na minha casa. E eu decidi fazer esse workshop para você, para mostrar para você que mesmo que você seja iniciante, você consegue fazer uma peça muito bem feita e já consegue fazer aí o look do final do ano para você. Então, a gente vai fazer todo passo a passo com o molde. Molde, Lara? Como assim? Sim, gente, a gente vai fazer um molde. Por que que eu acho interessante fazer um molde? Não vai ser um molde comum, como todos os moldes que eu mostro por aqui, mas você vai ter aí no papel o tamanho certinho desse babado, o tamanho certinho desse cós, porque depois que você fizer a sua saia, dependendo do tecido que você tiver escolhido aí, se você quiser fazer alguma alteração, você vai ter um ponto de partida. Já aconteceu com você de você fazer uma saia assim franzida que muita gente ensina, né? Mas aí você faz, o caimento não fica igual o que a pessoa está ensinando lá e você se frustra por conta disso, acha que você que não consegue fazer, enquanto na verdade não é simplesmente cortar um retângulo de tecido, franzir e colocar. Você precisa entender sim que existe um passo a passo para você ter uma proporção, né, de porcentagem para cada babado. Então, é isso que você vai aprender comigo, é isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula, né, no passo a passo dessa nossa saia. Eu coloquei aqui um franzido de 50%, né? Então, eu vou mostrar para você como que a gente faz esse cálculo, tá bom? Para que você seja livre para fazer aí da sua saia. Mas o melhor de tudo que eu tenho para você, que é assim o ouro, né, dessa nossa aula, e eu quero que você já dê um like, porque eu vou entregar muita coisa boa aqui nessa aula para você, porque eu quero que você tenha uma peça linda, uma saia linda para usar aí no seu Réveillon. Eu preparei um material complementar, que é material da comunidade, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar pra você todo o passo a passo de como que eu penso a peça, né? Aqui do desenho técnico, de tudo que tem que eu preciso fazer. Então, a gente tem aqui toda a descrição do que a gente precisa nessa peça, tá? E aí, eu ainda tenho, olha só, o plano de corte. Aqui, gente, você vai conseguir fazer a sua saia e entendendo como que você posiciona os 3,20 metros de tecido que eu calculei aqui para você comprar. Se você for fazer uma saia midi ou se você for fazer uma saia longa. Então, eu disponibilizei no PDF 2 planos de corte. Esse daqui da saia midi e o outro da saia longa, porque eu sei que muita gente quer essa saia de babado longa. O processo de costura é o mesmo, o que vai diferenciar é aqui na hora da gente fazer a modelagem. Então, eu defendo que você precisa ir ter o seu papel, tá? Vai ser só um pedaço e vocês vão ver na hora de cortar como que eu cortei, como que eu encaixei essa modelagem e sempre tendo como base aqui, ó, o nosso plano de corte. Eu cortei exatamente como tá aqui. Nesse plano já tá
Aqui também encaixado do cropped, né? Que é um conjunto, eu não sei se vocês estão lembradas. É um conjunto que a gente também vai fazer esse cropped com essa manga comprida, linda, né? Que fica assim maravilhosa, realmente para usar numa noite de Réveillon, com um tecido bem mais fino, né? Porque afinal de contas é verão. E eu já encaixei tudo aqui. Então, 3,20 metros de tecido você consegue fazer, tá? Essa saia encaixando do jeito que eu tô mostrando aqui e ainda vai conseguir fazer o look completo, combinado? Então vamos lá, gente, pro passo a passo dessa saia maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra você como que eu penso, né, a porcentagem de cada babado pra gente fazer isso no molde. Para começar, tudo na modelagem é matemática e é por isso que algumas pessoas não gostam de modelagem, porque acham difícil, porque não sabe matemática, nunca foi boa em matemática. E se você quer saber, eu não sou da área de matemática também, eu sou muito mais da parte de humanas, mas mesmo assim, para modelagem a gente só precisa seguir um método e pensar um pouco aí de como que a gente faz. Então, a porcentagem, né, que eu quero trazer para você é porque simplifica a nossa vida. No caso aqui da nossa saia, independente da cintura que você tiver aí, você vai conseguir fazer acompanhando esse passo a passo, essa porcentagem, para você ter aí o mesmo caimento da minha saia, entende? Então, se eu simplesmente passasse para você medidas, não daria tão certo. Ficaria franzido? Sim, mas não ficaria nesse caimento, compreende? O que eu quero que você entenda é que a minha cintura é 72. Mas e se a sua cintura for 80? Se a sua cintura for 64? Se a sua cintura for menor ou maior do que a minha, o caimento vai interferir um pouco. Se você não se importa com isso, não tem problema, já vai direto aqui para o nosso plano de corte, que eu já mostro aqui no plano de corte uma medida padrão que você pode cortar para qualquer tamanho que você tiver. Vai ter uma variação ou outra, dependendo do tamanho do cós, mas isso pode não interferir também para algumas pessoas. No meu caso, eu sou muito detalhista, como vocês já sabem por aqui. Então, eu me apego um pouquinho nesses detalhes e o sob medida, ele pede um pouquinho disso, né? Então, a gente já começa a ter essa visão de fazer uma roupa pensada, personalizada para cada cliente. Mas o plano de corte está aqui disponível para você, pode baixar o PDF para que você siga aí o passo a passo certinho. Porém, se você não quiser fazer seguindo o plano de corte lá, você vai pegar a medida da sua cintura, vai colocar 50% mais e aí você vai encontrar a primeira medida. No caso aqui da minha medida, ó, eu vou mostrar para vocês aqui no papel. Na prática aqui, o que eu fiz? O babado número 1, como eu já disse para vocês, eu cortei ele com 140 e essa é uma medida que você corta aí para qualquer cintura que você tiver, vai dar um bom caimento. Você vai reparar que na minha saia ficou um pouco mais franzido esse primeiro babado por conta da minha cintura ser 72, tá? Aí, para fazer o segundo babado, a partir daqui agora, eu vou pegar essa medida daqui até aqui e vou acrescentar 50% dessa medida para encontrar o próximo babado, tá? E aí, como que eu faço? Eu já sei aqui, ó, que a barra desse babado é 140, né? É uma medida padrão que eu coloquei para todo mundo aí. Então, eu tenho aí, ó, a saia, a barra é 140. Quanto é 50% de 140? É a metade, né, de 140, então, dividido por 2, né, 50%. É igual a 70. Quanto que vai ser o meu próximo babado para eu ter um franzido de 50%? Vai ser 140 mais 70, que eu tenho aqui 2,10 metros. Então, eu já sei que o próximo babado, para obter esse caimento aqui, eu vou ter que ter 210 centímetros. Ah, Lara, se eu quiser mais franzido do que sua saia ficou, o que que eu faço?
Aumenta, não faz 50, faz 70, 80, 100%. Você vai entender que a partir daqui você consegue aí fazer um babado sabendo o que você tá fazendo. Aí aqui é a minha saia 2 metros e 10. Como que eu encontro o tamanho da outra saia, Lara? 50% de 210. Então, quanto é 50% de 210? É a metade, que dá 105. Então, eu sei que a metade é 105, eu vou somar com 110, que vai me dar o babado da próxima saia, 3 metros e 15. Então, gente, é por isso que eu pedi para vocês comprarem aí, ó, 3 metros e 20 de tecido. Que você vai conseguir fazer esse encaixe, ó, fazendo esse plano de corte, tá? Você vai conseguir fazer esse look completo com 3 metros e 20 de tecido. A gente vai fazer agora o molde dessa saia. Para fazer o molde, o que eu pensei? A gente vai cortar todos os babados do mesmo tamanho e nós vamos fazer o acabamento de costura francesa aqui e aqui. Deixa eu mostrar para vocês isso na saia. Ó, a saia essa daqui ainda não tá pronta, porque eu vou fazer a variação nela para mostrar para vocês. O acabamento é com costura francesa aqui em cada união de babado. Então, aqui a gente perde, né, bastante tecido na hora de fazer essa vira, porque ele tem o franzido. Aí, gente, o que eu fiz? Eu calculei que 80 centímetros é o tamanho aqui, ó, do que a gente precisa para um comprimento midi padrão aí da indústria, como eu já falei para você. Mas você pode colocar essa medida, o tamanho que você quiser. Então, eu vou precisar de 80 centímetros do cós até a barra, tá? Então, a gente vai calcular como? O cós, ele tem 5 centímetros. Eu vou puxar aqui para mostrar para vocês, ó. 5 centímetros tem o cós, né? Então, eu vou precisar, para ter 80 no final, eu vou precisar ter 75 centímetros entre cada babado, dividido por 3, né? Então, eu vou ter cada babado com 25 centímetros. Aí, eu vou ter 25 centímetros aqui, 25 aqui, 25 aqui e 25 aqui. Ok? Só que eu vou ter aqui a costura francesa de união desses babados, né? E vou ter a bainha aqui na barra e a gente tem 1 centímetro também para unir aqui no cós. Então, eu vou colocar 1,5 centímetro aqui em cada parte para fazer a costura francesa e vou colocar mais 1 centímetro para o franzido. Então, eu vou ter 1,5 centímetro mais 1 centímetro, né? Coloquei ao contrário aqui. Aqui eu vou ter mais 2,5 centímetros, 25, 27,5. Aí, gente, para arredondar, eu corto logo 30 centímetros cada babado aqui, tá bom? Se você quiser um comprimento um pouco maior, você vai dividir por 3, tirando aqui o cós, igual eu tirei, e você vai colocar o comprimento que você quiser, tá bom? Então, eu cortei aqui, ó, 30 centímetros, pra gente conseguir fazer essa saia midi. Pra mim, o tamanho ficou um pouco bem midi, igual tá a dela aqui, né? Porque eu sou pequena, então ficou exatamente esse tamanho. Se você for um pouco mais alta, né? Tiver daqui da cintura até aqui no tornozelo, 1,10 m mais ou menos, você corta um pouquinho maior, mas eu acho que não vai dar tanta diferença. Ou você mede e faz personalizado pro seu tamanho, tá bom? Então, 30 centímetros. Aí, gente, eu vou fazer aqui no papel, considerando, ó, que aqui a nossa saia, a gente tem, né, sempre a mesma largura, a mesma altura aqui de babado, né, 30, 30, 30, ou então 35, 35, 35, ou então 40, 40, 40, que é midi mais longuete, né, e o longo. Então, você pode usar essas aí que vai dar certo, essas medidas, ok? Aí, gente, a gente vai prolongar elas assim. Para fazer o molde, eu vou fazer um molde aqui, só um retângulo de 50
50 centímetros, assim, por 30, tá bom? E aí, depois, por 30 centímetros. E aí, eu vou e deixo e prolongo isso de 50 em 50 até chegar no tamanho que eu quero na hora do corte, que vocês vão ver como que eu cortei, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o meu... Deixa eu puxar mais pra cá a folha. Eu vou fazer aqui um esquadro. Gente, eu vou perder um pouco do papel aqui, porque eu vou mostrar pra vocês. E aí eu fico com medo de não tá aparecendo no vídeo toda a parte, tá bom? Então, aqui, ó, 40 centímetros. Eu vou marcar meio metro por 30, né? Ó, então, eu venho aqui, faço uma linha reta, faço um esquadro ali com um ângulo de 90. E aí, eu venho e prolongo isso aqui. Aqui, nessa altura, eu vou colocar, ó, 30 centímetros. Lembrando que já tá com margem. Aí, eu vou agora, marquei ali, ó, 30. Aí, eu venho e esquadro, marco aqui de novo, né? É melhor assim, que às vezes entorta e fica um babado mais torto, ó. 30 centímetros. Aí, eu venho cá pra baixo, 30 centímetros. E eu vou cortar um retângulo de 30 por 50. Tá bom? Vou marcar aqui quanto que eu tenho, ó. Aqui eu tenho 40, ainda preciso prolongar um pouco mais pra ter 50 aqui. Então, 50 centímetros aqui eu tenho. Esquadro também, né? Marcando ali 30 centímetros. E aí, eu vou fechar esse retângulo de 30 centímetros. Agora, eu vou só ligar aqui os pontinhos. E aí, eu vou marcar aqui o sentido do fio, né? Que é alinhado aqui na barra. Ó, e aí eu escrevo fio, aí escrevo, ó, babado, (50 por 30), né? Sabendo que isso daqui prolongar, pra você não esquecer, prolongar. E assim eu já tenho o molde. E aí eu vou fazer aqui também a cintura. A minha cintura é 72, você vai fazer o cós aí da sua cintura, tá bom? Do mesmo jeito eu vou esquadrar, eu vou fazer metade do cós, então 72 eu vou dividir por 2. E aí, vou marcar aqui, ó, com 10 centímetros, porque eu quero um cós mais fininho. Se você quiser um cós mais grosso, coloca 15 centímetros, tá bom? Ó. E aí, 72, eu acrescento a margem, que vai ser de 3 centímetros, 1,5 para cada lado. E aí, eu vou ter 75 dividido por 2. Aqui eu vou ter, ó, cintura, deixa eu escrever assim, cintura mais margem dividido por 2, que eu vou ter aqui, ó, dobra, né? E aí, eu vou ter, a minha cintura é 72, mais quanto de margem? Eu vou colocar 3, né? Que é costura francesa, eu sempre deixo do mesmo tamanho. Então, 1,5 para cada lado, 3 centímetros, igual 75. E aí, só depois eu divido por 2, que eu vou ter 37,5, ok? E aí, eu venho aqui e marco 37,5. E assim, a gente finaliza o nosso molde, né? Eu vou só destacar agora
e a gente já tem o molde pronto para o corte. Por isso que eu disse para vocês que não seria o molde comum, como sempre eu faço por aqui. Aqui no caso, ó, no encaixe que eu fiz, deixa eu mostrar para vocês. No encaixe que eu fiz, aqui tá a orelha do tecido, aqui tá a dobra do tecido. E aí eu vou cortar todos com o fio reto assim. Então aqui no cós também eu vou marcar o fio reto. Ó. E assim a nossa modelagem fica pronta. Eu vou só destacar isso aqui. Porque isso vai me facilitar lá na hora de cortar, de posicionar. E se eu precisar corrigir, eu tenho de onde corrigir, né? Se eu quiser aumentar babado ou diminuir babado. Aqui tá o cós. Na hora de cortar, no encaixe vocês vão perceber, ó, a dobra vai estar encaixado assim, ó, aqui o cós. Vai estar encaixado assim, a dobra, o fio pra cima. Eu marquei o fio ao contrário aqui, ó. Deixa eu fechar. O fio pra cima. Tá vendo? E aí você vai posicionar ele assim, na dobra do tecido. Vocês vão ver na hora de cortar. E vou destacar aqui também o babado. Sempre segura assim com a mão, tá? Corta devagar que eu tô fazendo um pouco rápido. Esse retângulo de 50 eu vou prolongar até no tamanho que tá marcado ali no nosso plano de corte. O tamanho dos comprimentos desse babado. 3 metros, 2 metros e 10 e 1 metro e 40, como eu mostrei pra vocês o raciocínio de como que a gente faz isso também. E assim, gente, a gente finaliza aqui, ó. E vamos já pro corte dessa peça. Então, o nosso molde dessa saia é esse aqui, né? Aqui é do babado, dos 3 babados, e aqui o cós. Vamos cortar no tecido. Eu já vou mostrar para você aqui o tecido que eu escolhi. Foi um crepe. Esse é um crepe um pouco mais grosso. Ele não é aquele crepe tão fininho, sabe, ó? Percebe que no toque ele tem assim um pouco mais de peso no caimento. Eu não sei se você consegue perceber. Mas a gente que costura, a gente toca no tecido, tá vendo? E a gente vai sentindo se ele tem um caimento mais firme ou mais fino, se é mais leve. Tudo isso você percebe ao tocar na hora de comprar. Eu quero já deixar para você assim que você pode usar outro tipo de tecido. Eu escolhi esse crepe porque eu acredito que ele vai ser bom para você, mesmo sendo iniciante. Ele não é difícil de costurar, não é uma peça que fica deslizando demais ali na hora de alfinetar. Então, é um crepe um pouco mais grosso, um pouco mais encorpado, mas ele tem transparência, tá bom? Aí, você também pode usar uma viscose e também, gente, eu deixei lá no nosso material complementar no PDF indicações, né, de tecidos que você pode usar, caso você não queira usar um crepe, tá bom? Só se atenta aí para o tecido que você escolher. Se você for escolher uma viscose, se lembra que você precisa lavar esse tecido, né? Não é esfregar, passar sabão, nada disso. Mas você coloca ele de molho, abre o tecido todo e põe dentro da água e deixa ele ali na água por algum tempo, tá bom? Para que tenha o encolhimento do tecido natural. No caso aqui, esse crepe não precisa porque é um tecido sintético, tá bom? Eu já vou direto cortar ele. O forro, gente, eu vou utilizar aqui um cetim. Quem me acompanha sabe que eu amo usar cetim.
ele deixa um acabamento muito sofisticado, mas é muito trabalhoso, principalmente para aquelas que são iniciantes. Então, se você está iniciando, não faz com o cetim, tá bom? Eu sugiro que você use aí uma elanquinha, que é o que geralmente o pessoal usa nos forros. No meu caso, aqui para ter o acabamento que eu quero, o caimento que eu quero, vai ficar muito lindo com esse cetim. Por isso eu escolhi o cetim, tá bom? Agora, vamos cortar esse tecido. Para cortar, você já vai perceber que eu não tenho aí a parte do tecido completo, eu não tenho 1,40 m de tecido, mas eu tenho a quantidade suficiente. Uma altura aí de 49, tá vendo? E na largura, eu tenho uma largura maior do que o meu quadril. Então, dá super para eu fazer essa barra, esse forro da saia. Para cortar, nós vamos dobrar ao meio e a gente vai medir certinho o tamanho que a gente quer, alinhando aí a orelha, né? Como no meu caso não tem orelha com orelha, eu vou alinhar e vou marcar com a fita métrica para saber se tem o mesmo tamanho. Eu tenho 61 em cima e 61 aqui na parte de baixo. Então, tá certinho no olho, eu já consigo acertar. Aí, agora, eu vou cortar, né? E depois eu vou retirar essa parte da orelha, que ela fica meio engeada, assim, meio franzida. E a gente corta ela para que tenha um acabamento melhor na hora de costurar, tá? Então, no cetim, sempre tira a orelha depois que você tiver cortado, né? Aí você vai e tira essa orelha inteira, até onde tá a parte dos furinhos, tá bom? Para que a gente tenha um caimento bem bonito, não fique repuxando costura depois de costurado. E assim a gente finaliza o corte do forro e vamos reservar. Aqui agora eu tenho 3 metros de tecido e a gente vai dobrar posicionando esse tecido do mesmo jeito que tá lá no plano de corte. Então aqui você vai notar que eu já vou deixar o aproveitamento, ó, como tá no nosso plano de corte. A gente vai dobrar a modelagem e a gente vai cortar, tá vendo? Alinhando o molde nessa parte da dobra, ok? E seguindo o sentido do fio que eu mostrei para vocês na hora de fazer a modelagem, tá bom? Preste atenção que depois que a gente encaixar os babados da saia, a gente tem um espaço para encaixar o cropped também. Então, 3,20 m, 3,5 m de tecido é suficiente para você fazer esse conjunto, tá bom? Agora, eu vou posicionar esse tecido do jeito que facilita pra gente cortar. Eu vou dobrar ele ao meio, do mesmo jeito que tá no plano de corte, tá bom? Então, você vai observar a orelha do tecido, tá vendo? Você vai olhar e definir aí onde é o direito e o avesso do tecido. No caso, o meu, vai ficar complicado pra você ver qual é o avesso e o direito, mas eu vou anotar pra vocês visualizarem depois que eu cortar, tá bom? Vamos começar dobrando esse tecido assim. Eu vou colocar pelo avesso, então eu vou dobrar direito com direito, dobrando ao meio, então eu pego aí as duas pontas, ó. Eu pego a ponta e faço uma dobra ao meio. Vai ficar do mesmo jeito que tá no nosso plano de corte, né? Aqui é minha orelha, essa parte é a minha orelha, tô alinhando pela orelha. E eu alinho também a dobra na minha mesa. E aí, eu venho e posiciono o mármore para segurar. E vou ajeitando todo esse tecido com delicadeza, tá, gente? Vai, passa a mão, deixa o tecido super lisinho, sem ficar com dobra. No caso, eu havia passado, mas na hora de cortar, ele tava todo amassado de novo. Eu não tinha tempo de passar a ferro novamente, senão não ia conseguir gravar. Mas passa a ferro e já deixa bem bonitinho na hora de cortar, tá bom?
Aí você vai alinhando a mesa, passa a mão, tá vendo? Alinha a dobra na linha certinha da mesa. No caso aí é isso que eu tô fazendo, tanto lá em cima quanto cá embaixo. E aí você percebe que eu vou e volto na mesa, de um lado a outro na mesa, para eu certificar de que esse tecido ele vai ficar super bem colocado. Então, requer um cuidado mesmo aí para alinhar essa orelha num tecido fino, né? Então, a mesa, ela com a mesa a gente consegue ajustar bem, tá vendo? Eu tiro a pedra, recoloco, puxo, até deixar esse tecido no ponto certinho de posicionar a modelagem, tá bom? Vocês vão perceber que aí eu não abri o tecido inteiro, porque não ia dar para vocês visualizarem, né, na minha mesa. A área de gravação não pega a mesa inteira, que é bem maior, eu consigo cortar com ela inteira, mas eu vou cortar aos poucos e vocês vão entender, tá bom? A dobra do tecido já tá alinhada aí na barra da mesa, né, na linha certinha, e agora eu vou posicionar o nosso molde. Aí agora, gente, a gente vai alinhar, né, tudo direitinho, lembrando que esse molde, ele tá com 50 centímetros por 30, que é o tamanho do nosso babado. Como o tecido tá dobrado, eu vou posicionar e vou ter o dobro do tecido. Nesse caso, eu vou colocar aí agora 50 centímetros, né, e aí eu alinho bem na barra e vou cortar, no caso é o primeiro babado, que é o último babado da saia, né? O maior babado que tem. No plano de corte isso fica muito claro. Eu alinho aí, ó, direitinho na orelha. Eu deixo um pouquinho pra cima, tá bom? Porque eu sempre gosto de tirar a orelha. Nesse caso eu não vou tirar, porque vai ser o último babado e eu já uso na bainha. Eu tiro na hora de fazer a bainha, então não precisa cortar agora. Posiciono, coloco a pedra e venho cortando, né, esse tecido. Sempre apoiando a mão, deixando a tesoura cortar bem totalmente, abre e fecha a tesoura totalmente para não deixar pipinadinho esse tecido, né? E aí, feito isso, ó, cortei até o final, já tenho 100 centímetros, né? Eu preciso de mais 100 para ter 200. Eu levanto essa modelagem, né? Ajustei aí, alinhei a orelha de novo para não mover, com muito cuidado. Eu tiro e trago essa modelagem mais para frente, alinhando novamente na orelha e também alinhando lá no final da linha que a gente terminou de cortar, né? E aí, nesse caso, eu já dobro para ajudar, para ficar bem bonitinho. Você pode até cortar dobrando também, mas eu não oriento, tá? Porque pode dar uma variação, pode entortar. Então, segue fazendo assim com o molde que vai facilitar a sua vida, tá bom? Sempre apoiando a mão, tá vendo? Apoia. Terminei aí, eu tenho 2 metros de tecido. E agora, eu vou cortar mais uma vez e vou ter 3 metros de tecido, que é o tamanho do babado, do último babado, tá bom? E aí, eu alinho ali direitinho e coloco as pedras e finalizo o corte do primeiro babado. Nesse primeiro babado, eu utilizo toda o comprimento do nosso tecido, né? O rendimento total. E aí, o que eu quero que você perceba é que depois que eu termino de cortar, lá no finalzinho fica meio torto, então eu venho dobrando assim, ajeitando bem bonitinho, tá? Porque aí evita do tecido crescer, é um cuidado que a gente faz. Eu puxei aí pra mostrar pra vocês que tá torto, tá vendo? E a gente vai fazer alinhando aí na orelha, fazer um ângulo de 90 graus. Como que eu faço isso, Lara? Pra alinhar isso direitinho. Você pega a régua e aí você posiciona e corta isso bem direitinho. Por que que fica essa sobra assim? É que lá na loja, na hora de você comprar o tecido, o vendedor ele rasga o tecido e isso faz com que tenha essa diferença, mas é só a gente tirar, tá bom? E aí eu vou cortando, ó, até o final e já tenho pronto aí o meu primeiro babado, o último da saia, né? O primeiro que a gente corta e é o último. Ficou um pouco pipinadinho aí porque eu cortei com a régua. O ideal é você riscar e cortar. Mas como eu vou fazer costura francesa, não precisava todo esse cuidado, tá bom? Eu dobro, mas antes de dobrar,
eu vou marcar qual é o avesso e o direito. Nesse caso, a Aurela me mostra onde tá, mas eu vou anotar que é o babado número 3, para eu não me esquecer na hora que eu for costurar. Então, no avesso eu venho e marco aí, ó, 3, para saber que é a saia 3. Feito isso, é só dobrar e reservar. Agora, a gente vai cortar a saia número 2, que é o babado número 2 mesmo, é a segunda saia. E nós vamos cortar ela dobrado ainda, segundo o nosso plano de corte. Preste atenção, gente, que esse plano de corte, ele tá feito para o conjunto. Caso você não vá fazer a parte do cropped, você pode puxar, né, esse tecido e deixar ele menor do tamanho do babado. No caso, a dobra você diminuiria, né? A gente tem aí um babado de 2,10. Nesse caso, então, você vai cortar, dobrar o seu tecido aí de 2,10 m, né? Para ficar desse tamanho de 2,10 m, que seria, no caso, 105 a medida da dobra aí, para você ter uma sobra de tecido melhor para você fazer uma outra peça depois, tá bom? Para você guardar e ter um aproveitamento melhor desse modelo. No caso aqui, eu vou cortar assim mesmo, porque eu quero mostrar para você que essa quantidade de tecido é suficiente para a gente fazer nesse encaixe do jeitinho que tá no nosso PDF, tá bom? Eu posicionei então aí e eu já vou cortando do mesmo jeito que eu cortei o primeiro babado. Depois que eu finalizo essa primeira parte, eu vou e posiciono novamente esse molde, que aí eu tenho 100 centímetros, né? 50 mais 50. Aí vou ter agora 50 mais 50 novamente e vou ter aí 100 centímetros. Então, eu reposiciono o molde e corto novamente do mesmo jeito que a gente fez lá no primeiro babado. Agora, eu tenho aí 200 metros, né? 200 centímetros, né? E aí, a gente vai colocar, acrescentar aí 5 centímetros pra gente fechar o nosso babado de 2,10 metros, que é a nossa saia número 2, né? Aí, eu vim, posiciono novamente o molde e vou e corto. E o restante de tecido que fica vai ser aonde eu vou encaixar a parte do lastex do nosso cropped, tá bom? Então, já vai ficar lá, ainda vai sobrar um pouco. Aí, eu já marco que é a saia número 2, né? E o avesso, para eu saber exatamente aonde é o avesso na hora de costurar. Então, a gente marca tudo aí bonitinho, coloca avesso, saia 2, tá vendo? Eu dobro agora e reservo e já vou cortar a saia número 1, né? Que é a primeira saia que vai unida ao cós. Eu vou puxar um pouco o tecido só por conta da câmera, senão não vai pegar, mas você aí continua cortando. Espalha seu tecido no chão, se você não tiver uma mesa grande, coloca um tapete no chão e espalha no chão, que dá para cortar super bem também. Lá no início era assim que eu fazia, né? Mas eu puxei aí, tô reposicionando e vou cortar esse terceiro babado. Vou ajeitar tudo aí. E aí, eu vou cortar esse babado posicionando do mesmo jeito, só que agora eu preciso de 140 centímetros. Então, já tenho 100 e vou colocar 20, que é a metade, né? Porque é o dobro do tecido aí. Então, eu coloco mais 20 e aí eu corto esse último babado, posicionando também o nosso molde. Percebe, gente, como facilita a gente utilizar o molde, a gente fazer o molde, deixa tudo direitinho, igualzinho, do tamanho certo. A gente consegue alterar isso. Então, é por isso que eu quis mostrar para você nessa aula todos os detalhes, sabe? Do jeito que eu faço mesmo aqui, da forma que eu penso mesmo aqui, para que você consiga fazer aí também sem complicações, sabe? Marca aí avesso, saia 1, e aí você dobra e reserva também. E, por fim, nós vamos cortar o cós, né? Como você percebe, eu fiz o encaixe aí da saia certinha. Cós, saia 1, saia 2 e saia 3, né? Então, ficou ótimo o encaixe.
eu venho aí para a dobra. Já quero falar para você que no nosso material complementar, no PDF, tem o tamanho do cós, que tá em rosa, para você que quer cortar com elástico, né? Então, assim, eu não coloquei o tamanho ideal do cós para você fazer. É do jeito que a gente calculou lá na nossa aula de modelagem. Então, eu mostrei para vocês a continha que eu fiz, volta lá e faz a continha, né, da parte da modelagem. Agora é só posicionar também o cós, que a gente fez o molde, e cortar. No caso meu, eu tô cortando o cós justo, porque eu vou fazer com a fechamento na lateral com o zíper, né? Se você for fazer com elástico, segue a orientação que tá no PDF, tá bom? Dobra bem bonitinho também, reserva tudo junto ali, coloca o avesso e o direito aí no cós também, tá bom? Pra não se perder. Depois, a gente vai colocar a entretela nesse cós. Eu vou cortar a entretela e colar, e vocês vão ver esse passo a passo na hora da aula da costura, tá bom? Na nossa próxima aula. Que bom que você chegou até aqui nessa aula. Eu espero que você tenha colocado a mão na massa. Gente, por favor, não fica só assistindo a aula, não. Aplica aí para que você não fique sobrecarregada e deixando para depois e nunca fazer essa peça. Aproveita que nós estamos aí no final de ano e já faz essa peça para você, tá bom? Lembrando que o material complementar está no PDF aqui no link, o grupo para você entrar e pegar esse material, tá bom? Então, entra no grupo, tem acesso ao PDF, porque vai valer muito a pena você estar com ele em mãos. Já me conta se você gostou, me conta o que você achou. Se você precisar de qualquer coisa, pode me mandar lá no direct no Instagram, @LaraínaSouzaAtelier. Se você fez o passo a passo, ficou com alguma dúvida ou algo não deu tão certo aí, pode ir lá que eu vou amar te ajudar, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a nossa aula de costura dessa saia.